assunto é deveras importante. Nós já tratamos dele aqui várias vezes, com vários profissionais, e hoje tenho o prazer de receber novamente Giancarlo Lettieri, esse profissional fantástico que é de uma especialidade que eu prefiro que ele fale. Eu sou especialista na área de periodontia, eu sou especialista na área de cirurgia buco-maxilofacial e tenho mestrado na área de implantodontia. Eu tenho as 3 áreas cirúrgicas de boca. De boca. E boca, como você sabe, são os dentes que estão aqui. Isso. E eles são o suporte da nossa vida, porque são com eles que nós mastigamos a comida que nos dá força e dá energia. Quer dizer, você hoje não precisa usar mais dentadura. Ainda tem muita gente usando corega para meter dentadura, porque aqui o implante é feito na hora, no dia, e não tem problema. Mas você disse que tem novidade aí. Tem algumas novidades aí. E tem também, Gilberto, penso eu, a própria história do implante, né? Essa semana eu peguei um paciente meu de um implante realizado em 1998. Né? 1998 já tem uma data bastante significativa. E ele teve lá no meu consultório essa semana, era um total de 8 implantes e radiograficamente todos funcionais, estáveis, estéticos. Então, você imaginar que você instalou um implante em 1998 e você está revendo esse paciente esses anos todos, é muito satisfatório, é muito satisfatório. É motivo de orgulho, né? É muito orgulho e eu acho que a odontologia, se a gente for avaliar nesses últimos anos, Gilberto, é impressionante a evolução, é impressionante. E dá um prazer pessoal você reabilitar um paciente e você vê o seu trabalho funcional, estético, saudável, 1998. É muito bacana. Não é brincadeira, não. O que você tem que imaginar é que aquilo ali, o que você falou, é dinâmico. Ele mastiga em cima daquilo ali. Então, são anos e anos e anos. 17, 18 anos. São 17, 18 anos de idade. Ele está completando a maioridade agora, né? E saudável. Saudável. E agora, o que há de novo? De novidade tem muita coisa hoje, né? A gente comentou no programa passado sobre os plasmas de plaquetas, onde você consegue, através da coleta do sangue, você utilizar as leucócitos, as plaquetas, as fibrinas do sangue em benefício da cicatrização, a formação do tecido ósseo, a defesa do próprio organismo. Isso a gente utiliza hoje com bastante praticidade dentro do consultório. É rápido, é simples, é um procedimento bastante favorável ao procedimento. Nós temos hoje uma diversidade de sistemas de implantes fantásticos, hoje de diversos diâmetros, tamanhos, formatos, design, que permite você trabalhar em áreas reduzidas, em áreas com bastante pequenos espaços de trabalho. Você tem hoje empresas, atualmente teve uma empresa nacional que foi comprada por milhões por uma empresa estrangeira, implantes nacionais, né, sendo construídos e realizados dentro do Brasil. Então, assim, biomateriais que são trabalhados antigamente, vamos botar assim, não é tão antigamente assim, mas para a gente fazer as reconstruções ósseas, a gente removia muito osso do paciente para você fazer essas reconstruções. Hoje, através de alguns biomateriais, você reduziu muito a morbidade, né? Morbidade que a gente fala é o tanto que o paciente é sacrificado em benefício daquele trabalho. Então, a morbidade foi reduzida muito, os tempos de procedimentos reduziram significativamente e os custos reduziram. Então, se você pega a população hoje, a grande massa da população brasileira hoje tem acesso ao implante, tem acesso às cirurgias, né? Você, naturalmente, quando se formou, não se falava em implante. Né? Não nem se pensava. Não era dentadura, e o corega para segurar. O corega é para segurar a prótese. Para segurar a bichinha. A bichinha. Corega aqui, ó. Eu não tenho. Graças a Deus. Não vai ter. Você jamais pensou
que um dia tivesse um implante na sua profissão. É verdade ou não? Não, é porque assim... Você pensava no implante? Não no implante propriamente dita, mas na época da faculdade, por exemplo, eu peguei um paciente que o professor me fez, ele tinha perdido o lateral, que é esse segundo dente. E o professor me fez eu pegar uma broca e desgastar os 2 dentes vizinhos e fazer o canal dos 2 dentes vizinhos. Na época eu já achei aquilo um absurdo, porque eu para repor um dente, eu destruí 2. Né? E não me sentia numa posição confortável em refazer isso, né? Eram as chamadas próteses fixas, né? Mas o que eu quero saber é o seguinte: você acha que depois do implante poderá haver mais uma melhoria na odontologia? Com certeza. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, logo após os comerciais. A primeira verdade é, implante não dói. Ah, não dói? Não, implante não dói. Por que implante não dói? Porque ele é colocado numa base óssea. E o osso não dói. O osso não dói? Não, o osso não dói. Então, esse negócio vai falar, eu fiz implante, doeu. Bem, tem alguma coisa errada. Os implantes, quando instalados de forma correta, eles não doem. Eu falo que ele não pode doer nem antes, nem durante, nem depois. Certo? E o procedimento, existem procedimentos de implante hoje que inclusive não executam nem incisões. Você perfura através da mucosa, do tecido da gengiva, e você instala o seu implante sobre a mucosa, o que eles chamam de implante sem cortes, né? Na verdade, tem corte, né? Ele tem a perfuração que é feito sobre a mucosa da broca e do parafuso. Não tem como você instalar um implante dentro de um osso sem você abrir alguma coisa. Mas depois dói. Não, implante ele não pode ter Por que tem dor. que colocar gelo? O gelo é para evitar o edema, é óbvio. E por que existe o edema? Bem, aí depende da extensão da cirurgia. Se você vai fazer 6, 7, 8, 10 implantes, é óbvio que é um procedimento de um porte maior. Mas se você vai instalar um único implante hoje numa área que tem bastante osso, bastante estrutura, não pode ter dor. Não pode ter dor. Se tiver dor, está errado. Nós temos que avaliar são as características ósseas individuais de cada paciente. E o que é preocupante às vezes é todo paciente achar que ele vai chegar no consultório fast food. Ele vai chegar lá de manhã e à noite ele vai sair com todos os dentes. Alguns pacientes sim, alguns pacientes não. Isso não é divulgado. A idade para se fazer implante? Tem uma idade mínima, né? Você não deve trabalhar com implantes em pacientes que não tiveram o crescimento ósseo ainda executado, finalizado. Por quê? Porque a cabeça ela vai crescer, o crânio vai crescer. E se você instala implantes em indivíduos de 13, 14, 15 anos de idade, aquele implante vai se tornar, às vezes, um problema, uma estaca no desenvolvimento dos dentes, no posicionamento dos dentes. Então, uma idade mínima existe. Quando? Quando o paciente ainda não terminou o crescimento ósseo dele. Existem alguns exames que você pode chamar de carpal ou exames radiográficos que você pode fazer essa avaliação. Agora, a idade máxima não existe. Não existe. Ontem eu peguei um vídeo de uma paciente de 89 anos terminando uma maratona. Perfeito? Imagina a estrutura óssea dessa paciente terminando com 89 anos uma maratona. Então, idade mínima não existe. Você tem saúde? Tem. Terminando uma maratona como? Correndo. Correndo, eu vi no vídeo. Correndo. Agora você imagina, pensa a estrutura óssea desse indivíduo. Fantástico. Tomou emulsão de Scott. Deve ter sido. Quando era criança. Mas eu falo assim, outra coisa que eu vejo demais no meu consultório em relação aos implantes é, às vezes, a mãe vai com o filho. E aí o filho fala assim, mas, doutor, vale a pena fazer implante na minha mãe ainda? Ou no meu pai? Ele, olha, compra um caixão para ele e enterra ele, poxa, é mais fácil. Entendeu? Os implantes, originalmente, Beto, foram feitos para pacientes acima de 55, 60 anos de idade. Essa era a ideia. Depois é que ele adaptou-se a indivíduos jovens. Mas se eu tenho 100 anos de idade, como é que está a sua saúde? Está boa? Está boa. Taxa de leucócito, plaqueta, saúde perfeito, está tudo com diabetes, está perfeito, está perfeito. Tem base óssea? Tenho base óssea. Pode fazer implante. Ortognática. Isso.
Isso, saiu. Então vamos falar sobre ela, vamos. Vamos. As cirurgias ortognáticas, Gilberto, são cirurgias executadas por cirurgiões dentistas. Por quê? Porque são cirurgias que envolvem deficiências ou pacientes que têm algumas discrepâncias de bases ósseas. O que significa isso? Eu posso ser um indivíduo jovem que desenvolvi e que a minha mandíbula não evoluiu de acordo com o meu crânio. Então, o Noel Rosa, por exemplo, ele tinha o queixinho bem para trás, né? Uma figura bem vista. O Schumacher, ele já tem aquela mandíbula mais acentuada, né? Algumas raças podem ter algumas características, por exemplo, você vai na Alemanha, você vai no Japão, você vê que as pessoas às vezes têm aquela mandíbula um pouco mais acentuada. Mas toda vez que você tem discrepâncias, que você olha na face do indivíduo e você fala assim, olha, tem alguma coisa ali que não está harmônico, né? Tem desarmonia. Aí, esses pacientes, a gente trabalha com as cirurgias ortognáticas, né? Nas cirurgias ortognáticas, o paciente ele pode fazer cirurgias internas, não são cirurgias que o paciente enxergue, não é nada feito por fora. Está aí, às vezes, um pouco o grau de dificuldade dessas cirurgias, que elas são todas cirurgias internas e elas trabalham com fraturas ósseas. Então, a gente segmenta os ossos do crânio para que você dê ao crânio características harmônicas associadas a uma oclusão perfeita. Por isso que ela é feita por cirurgião dentista, né? Não adianta só eu trazer o meu queixo para frente e eu deixar os meus dentes desocluídos. Então, o raciocínio é, eu tenho que harmonizar a minha face, eu tenho que corrigir o meu desequilíbrio e, ao mesmo tempo, devolver ao paciente a mordida correta. Essas cirurgias elas são feitas dentro de hospitais, né? Em centro cirúrgico, não, em centro cirúrgico, anestesia geral. Os planos de saúde, boa parte dos planos de saúde, eles cobrem essas cirurgias, porque são cirurgias de deformidade, são cirurgias que podem provocar ao paciente, por exemplo, é muito comum os pacientes que são classe 2, que a gente fala, são aqueles pacientes que têm queixinho para trás, eles normalmente apresentam apneia, né? Por quê? Porque nós temos um osso que fica na base, que é chamado ióide, e esse ossinho, quando o queixo é para trás, as vias aéreas inferiores elas se reduzem, e com isso o paciente ele não respira, e aí com o passar do tempo ele engorda, ele ganha peso, e aí ele ganha peso nessa região, ele vai dormir, e aí aquilo pesa, e as vias aéreas são reduzidas. Quando você faz as cirurgias ortognáticas e você movimenta esses fragmentos, essas bases ósseas, você pode avançar a mandíbula, por exemplo, e trazer o osso ióide junto. Esse tipo de paciente, você, boa parte das vezes, corrige pacientes que apresentam apneias graves, né? A apneia, para quem não sabe, é esses pacientes que vão dormir e eles literalmente acordam engasgados por falta de ar. Eu tenho apneia, mas não tenho esse problema. Pronto, a apneia você pode ter vários fatores da apneia, né? Aí você tem vários tratamentos. Você tem o CPAP, você pode dormir com aqueles equipamentos que jogam ar lá para dentro, né? Existem equipamentos que você não cirúrgicos que fazem com que você projete a mandíbula e você durma com a mandíbula projetada, para que você puxe o ossóide e traga. Mas em alguns pacientes, esses pacientes, após análise, radiografias, exames, polissonografias, que são exames que fazem a avaliação dessa característica de apneia, dessa gravidade de apneia, alguns pacientes são tratados através das cirurgias ortognáticas. O seu consultório continua lá naquele Power? Isso, no American Office Tower. Tower. American Office Tower, isso. Vou te mandar. Lá tem telefone? Tem, Gilberto. Tem. O telefone de lá é 3328-5960. Então, 19º andar. Isso. Dr. Giancarlo Lettieri. Isso. Leu, escreveu, o dente comeu. Obrigado, querido. Obrigado a você, Gilberto.